Nós vamos ao vivo para a redação do nosso Portal do Dia falar com ele, nosso amigo Jorge Machado. Boa tarde, Jorge. Valber Dourado, querido, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que acompanha a gente no Rota do Dia nesta tarde. Pois bem, Valber, eu tenho dois destaques aqui do portaldia.com. Não tem como a gente não falar sobre esse assunto, Valber. Começar falando aqui da Operação Carbono Oculto 86. Mais um desdobramento nesta quinta-feira, desta vez aí, Valber, empresários, olha só, envolvidos aí em lavagem de dinheiro do PCC, são alvos de mandados em aeroportos aqui na cidade de Teresina e também na cidade de São Paulo. A gente está acompanhando esse caso desde ontem, né, Valber? Desde quando mais de 50 postos de combustíveis foram aí interditados aqui em Teresina, no Maranhão, e também, Valber, em Tocantins, uma mega operação integrada das polícias em todo o estado. Então, assim, Valber, de informação que a gente tem agora, os empresários que foram alvos dessas ações são Artan Santiago Guirão Sampaio e o Danilo Coelho de Souza, apontados aí pelas investigações da Polícia Civil como responsáveis por movimentações suspeitas no setor de combustíveis. Esse aí que foi uma das pautas, principais pautas, discutidas e apresentadas pela Polícia Civil durante esta operação. E aí, de acordo, Valber, com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, o Aran, ele foi abordado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele estava retornando aqui para a cidade de Teresina, segundo o que foi repassado pela polícia, e durante a ação, os policiais apreenderam, portanto, um computador, um celular e ainda uma quantia em dinheiro. Já o Danilo Coelho, o outro investigado na ação da polícia, ele foi interceptado por agentes no aeroporto Senador Petrônio Portela, onde também foram apreendidos um notebook, um celular e valores em espécies não divulgados pela polícia. A Polícia Civil, Valber, está fazendo essa mega operação aqui principalmente em Teresina, justamente aí tendo como alvo esses empresários que supostamente, segundo as investigações, estariam aí financiando, digamos assim, o PCC, levando esses recursos através da lavagem de dinheiro. Valber, essa matéria está super completa aqui no portaldia.com, tem muitas informações. A gente, Valber, também tem uma sonora, a nossa equipe aqui rapidamente separou. Eu gostaria que os nossos amigos aqui do Twitter colocasse a sonora, Valber, do diretor da unidade de fiscalização da Cefaz. O nome dele é Edilson Marques. E por que ela é tão fundamental, Valber, nessa situação? Porque a Cefaz também se pronunciou com relação à operação, disse que eram emitidas notas frias por essas empresas que serviam de fachada. E, portanto, também isso é uma informação importante para a polícia, uma vez que a Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda, tem acesso a essa documentação, fiscaliza essas empresas, cobra os tributos sobre elas. Então, essas informações são de fundamental importância para que a polícia chegasse até os criminosos, Então, essa sonora, ela fala, por exemplo, sobre essa equipe de investigação para determinar essas movimentações suspeitas, essas emissões de notas fiscais frias e também essa adulteração de combustível. Então, gostaria aí que essa sonora entrasse na tela a partir de agora para a gente acompanhar. A Cefaz Piauí da Operação Carbono Oculto. De que forma? Fornecendo dados e informações à Secretaria de Segurança do Piauí, solicitados por ofício judicial. No nosso trabalho, na nossa investigação da Cefaz Piauí, encontramos ativo oculto, postos de combustíveis sem autorização da ANP, 3 postos de combustível no mesmo endereço, o que é humanamente possível, um funcionava de forma correta e 2 era apenas para emissão de nota fiscal. Era para simulação de vendas, ocultando assim recursos desconhecidos da Cefaz. Tinha um posto fiscal com a fachada era o nome, mas a documentação emitida, os documentos emitidos eram em nome de outra empresa. Também foi detectado no passado veículo de transporte de combustível de Pernambuco para São Paulo e foi encontrado deixando esse combustível aqui no Piauí. Isso também é uma grande sonegação. A Cefaz já vem acompanhando essas empresas há algum tempo. Agora, como a operação já foi iniciada, nós vamos fizemos ontem, inclusive, as OS, que são ordens de serviços, para que as empresas sejam investigadas.
Hoje já emitiu um termo de investigação, em termos de início de auditoria, que é o termo inicial, onde te dá conhecimento ao contribuinte que ele está sendo fiscalizado. A partir de agora, vamos de fato fazer a auditoria, inclusive com a quebra do sigilo bancário dessas empresas. Tá aí, né, Valbert, a sonora do Edson Marques, lá da Cefaz, para você ver, né, como esses criminosos agiam, né, de maneira muito organizada, de maneira, Valbert, para tentar burlar a própria legislação e também aí ficar impedidos de impostos. Essa operação, Valbert, como eu falei aqui em Teresina, mas a gente fala do Piauí de uma maneira geral, né? Porque foi integrada aqui Teresina, mas representando o estado do Piauí, também o Maranhão e o Tocantins. Olha só alguns dados que eu tenho aqui. Foram apreendidos, Valbert, carros de luxo, aviões, 4 aeronaves, tá? Durante essa operação e mais de 300 milhões de reais em dinheiro. Para você ver o quanto essas empresas de fachada faziam essa lavagem de dinheiro para o PCC, né, que é o primeiro comando da capital. Então esses criminosos agiam de maneira organizada, utilizavam essas empresas, como eu falei, de fachada, justamente para movimentar essas grandes quantias em dinheiro para poder fazer toda essa movimentação. O bom é que a Cefaz, como já foi dito pelo próprio Edson Marques, faz esse trabalho junto a essas empresas, fiscaliza de maneira... essas empresas já eram fiscalizadas antes, já eram analisadas todas essas movimentações para entender de onde realmente vinha a origem desse dinheiro. Então lá no portal dia.com a gente também colocou, Valbert, o nome desses postos, né? A população sempre pede. Quando tem, por exemplo, fiscalização do PROCON com relação aos postos de combustíveis, sempre a população quer saber, né, de onde são esses postos, quem são os empresários. Cada letra aí é correspondente à primeira letra do nome de cada um, não é? Exatamente, exatamente. Tem a empresa que tem o nome da empresa, obviamente, mas por trás da empresa existe aquela pessoa que registrou aquela empresa, né, que faz essas movimentações. Realmente tem uma persona atrás da empresa que está sendo investigada. Então, geralmente, esses nomes também podem ser nomes fantasias, ou seja, a empresa é registrada em um nome diferente da qual ela está instalada. Então, assim, é toda uma situação para poder fazer essa identificação de maneira correta. Então, você faz esse trabalho junto com a polícia justamente para fazer esse controle e também identificar possíveis criminosos, né? Então, é um trabalho gigantesco. E Jorge, em relação a um terreno que possivelmente foi adquirido por essa organização aí criminosa entre Teresina e Altos, você tem alguma informação? Valbert, o que a gente tem de informação é que, assim, sobre esse terreno, a gente tem informações no sentido da existência do terreno, mas a gente, por exemplo, não tem a informação de como ele, de fato, estava sendo utilizado pelos criminosos, né? A gente tem a informação realmente que saiu há pouco, durante a investigação, que eles tinham feito justamente a compra, a aquisição desse terreno, mas a gente não sabe ainda de como é que seria a utilização do espaço pela organização e se ele de fato já estava sendo utilizado para algum tipo de ato ilícito, né? Mas que a compra, sim, a gente já tem essa informação confirmada. Tá bom, meu amigo. E Jorge também circula aí nos grupos de WhatsApp, principalmente, que possivelmente essa operação vazou, teve gente que sumiu aí no meio do mundo e a operação foi antecipada. Procede? Assim, Valbert, a polícia não confirmou essa informação, né? Até porque é algo muito sigiloso, né? A gente não tem a confirmação da polícia que essa informação teria sido vazada. Então, assim, é mais um boato e rumores realmente do que está circulando na internet. Mas essas informações, eu acho que não foi vazado não, tá, Valbert? Eu acho que tão tal que ontem a situação desses investigados empresários aconteceu, por exemplo, de ontem para hoje, né? Na madrugada. Então dá a entender de que a polícia também tem acesso a essas informações. Mas como não foi algo oficial, a gente não pode dizer aqui, né, que realmente vazou. Mas por enquanto é apenas boatos de internet mesmo. Tá bom, meu irmão, te agradeço. Bom, Valbert, só para eu finalizar aqui mais uma informação que a gente tem aqui no portal dia.com. Olha só, Valbert, gostaria de te perguntar se, por exemplo, você presenciasse um ato de violência contra a mulher, você saberia a qual número ligar para poder ajudar aquela possível vítima? Você saberia? Meu amigo Jorge, eu iria direto para o 190, né? Porque é o de mais
Um outro número eu te confesso que eu não tenho conhecimento. Pois exatamente isso, Valbert. Assim como você fica na dúvida com relação ao número para qual ligar, esse foi um dado que a gente deu lá no portaldia.com. Olha só, Valbert, 62% dos brasileiros dizem não saber como ajudar uma mulher vítima de violência. Esses dados constam em uma pesquisa, tá, Valbert? E a gente traz essas informações lá no portaldia.com, que elas são do Índice de Consciência sobre Violência contra Mulheres, que foi lançado neste mês pelo Instituto Natura e também pela Avon, porque são empresas que sempre levantam essas pautas, principalmente quando elas são relacionadas à defesa da mulher. Então, Valbert, para sanar essa dúvida, olha só, as denúncias elas podem ser realizadas em todo o Brasil, tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana, através do número 180. Você falou 190, né? Iria para a Polícia Militar. Eles também atendem às chamadas, mas o número correto, pessoal, é 180, tá bom? Nesta reportagem também a gente mostra que você, por exemplo, pode também fazer pelo WhatsApp essas denúncias. E o canal oficial é o 61, tá? O DDD 9610 0180. Lembrando que isso é para todo o país. Também tem um e-mail, Valbert, que eu gostaria que até nossa produção colocasse na tela, está lá no final dessa reportagem, tá? Na parte de como denunciar. É central180@mulheres.gov.br. Também é um e-mail que foi disponibilizado pelo governo, caso as mulheres ou qualquer outra pessoa presencie, por exemplo, um ato de violência contra a mulher e não saiba como denunciar. Então, mais uma vez, número de telefone 180 é o número já direcionado para essas denúncias. Tem também o e-mail, que é mais uma vez, central180@mulheres.gov.br, que é do governo federal, e também o WhatsApp, 61 96 10 0180. O importante dessa reportagem, Valbert, é sempre a gente ressaltar aqui no seu programa que violência contra a mulher é preciso ser denunciada. Então, quanto mais formas acessíveis de números de telefone, e-mail ou WhatsApp forem necessárias, é importante que a população saiba para que possa ajudar, claro, sempre a vítima de violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência. Valbert. Desse jeito, dessa forma e dessa maneira.